Em apenas um momento, os jovens escorpiões dentro do buraco foram divididos. Os 3 lordes verdadeiros receberam os escorpiões com linhagens mais puras que não eram muito diferentes do antigo escorpião gigante. Entre eles, Yeaniui conseguiu 2 dos escorpiões mais puros, dos quais qualquer um valia mais do que os outros 2 lordes verdadeiros. Isso não se devia apenas à sua força. Era também graças à ajuda do pequeno gato ladrão. Sem perceber, Yeaniui confiava e amava ainda mais o pequeno gato ladrão, e as expressões do jovem vestido de sangue e de Shigi eram um pouco feias. Do início ao fim, eles foram reprimidos por Yeaniui, e com o pequeno gato ladrão, Yeaniui era como um peixe na água. Depois que os jovens escorpiões de sangue puro foram separados, o olhar do grupo se voltou para os escorpiões impuros próximos. Todos esses escorpiões também teriam a linhagem, embora muito mais fraca, ainda seriam melhores que as feras normais. Portanto, todos ainda estavam felizes em levá-los. Entretanto, havia uma pessoa no grupo que não se moveu muito do começo até agora. Era Zhao Feng. Ele parecia estar assistindo a um show e o processo de captura do jovem escorpião foi feito através do olho espiritual de Deus, silencioso e rápido. Quem imaginaria que sem se mexer ele receberia um escorpião jovem e variável? Zhao Feng concluiu que a linhagem do jovem escorpião variável que ele obteve estava no mesmo nível de Yeaniui, mas era mais inteligente e tinha uma força de vontade mais forte. Por ser variável, seu potencial era imensurável. E por que esse garoto não se move? Não era ele quem sempre tinha aquela maldita sorte. Os gênios do Palácio do Penhasco Negro e do Palácio do Demônio da Lua olharam desconfiados para Zhao Feng. Para desviar a atenção, Zhao Feng pegou a pedra de marcação celeste, moeu-a até virar pó e depois a lançou sobre os 2 cadáveres de bronze verde. O pó da pedra de marcação do céu começou a penetrar na pele dos cadáveres e foi absorvido pelos seus ossos. Esse cara é realmente livre, até mesmo usando a pedra de marcação celeste para fortalecer os ossos de um cadáver. Que desperdício! Ele só joga tudo fora e não transforma numa solução. Os gênios do Palácio do Penhasco Negro olhavam para as ações de Zhao Feng com inveja e ciúme. Zhao Feng permaneceu imóvel e despejou todo o pó uniformemente sobre os 2, então usou uma fraca chama relâmpago do espírito verdadeiro para ajudar os cadáveres fantasmas a absorver e fortalecer seus corpos. Em situações normais, o fogo relâmpago era o inimigo dos fantasmas, mas Zhao Feng descobriu que uma fraca chama relâmpago do espírito verdadeiro poderia ajudar a aumentar a velocidade de absorção da pedra de marcação celeste. A pedra de marcação celeste pode fortalecer o corpo, mas sua energia é muito caótica e pode facilmente deixar ferimentos ocultos. No entanto, usá-la para fortalecer cadáveres e itens mortos é muito útil. Zhao Feng murmurou. Shigi revelou um olhar surpreso quando viu Zhao Feng usar uma fraca chama relâmpago do espírito verdadeiro para refinar os cadáveres fantasmas. Embora as ações das mãos de Zhao Feng parecessem desajeitadas e desconhecidas, elas conseguiam absorver rapidamente a velocidade da pedra de marcação celeste. Os 2 corpos fantasmagóricos de bronze verde ligeiramente inchados começaram a encolher sob a chama do relâmpago do espírito verdadeiro e ficaram volumosos, mas não inchados. Embora os níveis dos 2 cadáveres fantasmas não tenham aumentado, seus corpos e defesas aumentaram e eles podem ignorar quase qualquer ataque daqueles abaixo do rank Lord verdadeiro. Shigi ficou secretamente surpreso. Depois de fazer isso, Zhao Feng usou sua linhagem de gelo ocular. A superfície dos 2 corpos de bronze verde começou a congelar e então foram colocados de volta no lótus negro por Zhao Feng, usando o fogo relâmpago para refinar e depois o gelo para estabilizar os cadáveres. Shigi ficou cada vez mais surpreso. Ele preferia acreditar que tudo aquilo era uma coincidência. Como um jovem que acabara de entrar no Dao dos cadáveres já conhecia as técnicas de refinamento. Como ele saberia que Zhao Feng já havia aprendido 40 a 50% da técnica secreta de controle dos 6 cadáveres fantasmas. Mais importante ainda, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng parecia ser muito talentoso no Dao dos cadáveres fantasmas e era usado com muita facilidade. Depois de serem congelados por algumas horas pela minha linhagem de olho de gelo, os corpos desses 2 cadáveres fantasmas de bronze verde fortalecerão seus níveis e subirão um pouco. A consciência de Zhao Feng retornou de seu lótus negro. Atualmente, seus 2 corpos eram quase incomparáveis abaixo do rank Lord verdadeiro. Zhao Feng até imaginou que talvez esses 2 combinados pudessem bloquear um rank Lord verdadeiro por um curto período de tempo. Breve. Os 3 lords verdadeiros continuaram seu caminho e Yeaniui não prestou muita atenção em Zhao Feng refinando seus cadáveres fantasmas, pois ela não gostava de cadáveres fantasmas em primeiro lugar. Naquele momento ela estava nadando na alegria das recompensas que o pequeno gato ladrão lhe trazia. Tudo isso caiu nos olhos de Zhao Feng e ele assentiu. A primeira metade do plano estava indo muito bem. Pode-se dizer que o plano era ainda melhor do que o esperado. Por exemplo, obter o orvalho de broto de bambu solar lunar e a pedra de marcação celeste no caminho. Zhao Feng seguiu silenciosamente atrás dos 3 lordes verdadeiros. De repente, um brilho fraco apareceu na parede à frente e o Yuan Qi do céu e da terra se tornou mais ativo. Os olhos de Zhao Feng brilharam. Com um ambiente tão bom, era difícil que materiais preciosos não crescessem. Como esperado, as figuras dos 3 lordes verdadeiros à frente pararam e a felicidade apareceu em seus rostos. De fato, existe uma fruta de vidro sangrento. Se eu comê-la, minha lua refletora do demônio sangrento e meu cultivo aumentarão a passos largos. Nesse momento, minha força alcançará as 3 maiores entre todos os presentes nas ruínas. O corpo do Lorde verdadeiro vestido de sangue tremeu levemente. A fruta vidro de sangue era um recurso muito eficaz para cultivadores do dão do sangue. Mesmo que caísse nas mãos de outros especialistas, ainda seria um tesouro. Por exemplo, Zhao Feng,
que tinha o nível de energia mental de um Lorde verdadeiro, se obtivesse a fruta cristal de sangue, seria capaz de alcançar o rank Lorde verdadeiro em meio mês de reclusão. Neste momento, a caverna havia chegado ao fim. A parede à frente brilhava e cada centímetro parecia conter poder e valor incríveis. Na parede crescia uma dúzia de tesouros antigos, cada um deles valendo mais do que o orvalho do broto de bambu do céu solar lunar que Zhaofeng encontrou antes. Por exemplo, havia cerca de 4 a 5 tesouros no nível da fruta de vidro de sangue. A fruta vidro de sangue tinha aproximadamente o tamanho de uma primeira e era de um vermelho vivo e brilhante. Era suculenta e exalava um yuan qi denso. Zhaofeng ficou atrás e examinou os itens apressadamente com seu olho espiritual de Deus e logo encontrou o cogumelo venenoso Yin da terra e a grama que retorna à vida. O cogumelo venenoso Yin da terra era um cogumelo escuro e podre, enquanto a grama que retorna à vida era verde e exalava uma aura viva que fazia com que os outros que estavam por perto se sentissem próximos dela. Cogumelo venenoso Yin da terra, este é um material perfeito para cadáveres fantasmas. Se eu conseguir isso, a força dos meus 2 cadáveres fantasmas de rank Lorde verdadeiro aumentará drasticamente. Shigi reprimiu a excitação em seu coração. Dos 3, apenas Ye Yanyu tinha as sobrancelhas franzidas. Nesse ambiente escuro, a maioria dos tesouros eram de origem Yin e não tinham muito valor para ela. A grama que retorna à vida pode salvar uma vida se eu a levar de volta para a seita e a fruta vidro de sangue também pode ajudar a aumentar meu cultivo. Os olhos de Ye Yanyu brilharam e ela começou a discutir com o pequeno gato ladrão. O pequeno gato ladrão fez algumas ações. Boa ideia. Eu deveria destruir alguns dos itens do caminho maligno se não me servirem. Isso significa que eles também não conseguirão o que querem. Ye Yanyu assentiu e sorriu. O plano do pequeno gato ladrão era mortal. Dos mais de uma dúzia de tesouros ali, nem um terço era útil para Ye Yanyu. Ela obviamente não podia entregar os restos mortais para os outros 2 lados e destruí-los, era muito mais fácil do que obtê-los. Vai! Não podemos deixar essa vadia da Ye Yanyu destruir a nossa chance. O jovem vestido de sangue e Shigi trocaram olhares e ambos atacaram Ye Yanyu quando ela fez seu movimento. Todos vão. As outras elites do auge do rank místico verdadeiro também começaram a apoiar Shigi e os jovens vestidos de sangue. Neste momento crítico, ambos os lados se uniram para enfrentar Ye Yanyu. A frustração dos 2 lordes verdadeiros do Palácio do Penhasco Negro e do Palácio do Demônio da Lua por terem sido reprimidos por Ye Yanyu foi finalmente liberada. Afinal, os tesouros na muralha eram de primeira qualidade e poderiam aumentar drasticamente a força deles. Os 2 lordes verdadeiros estavam dispostos a lutar contra Ye Yanyu por eles. Sim, por que não sentar e ter uma boa conversa? Zhaofeng fingiu suspirar e recuou para um canto, sinalizando que não queria participar. Sua força estava abaixo apenas dos 3 lordes verdadeiros e ao vê-lo recuar ninguém veio atacá-lo. Na realidade, Zhaofeng adorou essa situação. Shigi e Ye Yanyu também prestaram atenção às ações de Zhaofeng. Inicialmente, pensaram que Zhaofeng tentaria pegar alguma coisa, mas tudo o que Zhaofeng fez foi sentar-se num canto, parecendo impassível diante dos tesouros na parede. Não era que Zhaofeng não os quisesse, ele simplesmente não podia. Esses tesouros foram bloqueados pelos 3 lordes verdadeiros e os resquícios da batalha poderiam facilmente matar alguém no auge do Lorde verdadeiro. Mais importante ainda, este foi o momento crítico do seu plano. Ye Yanyu, recue 10 metros e espere até que eu pegue 1 ou 2 tesouros. O Lorde verdadeiro, vestido de sangue, acenou com a lâmina lunar em sua mão e o ar pareceu ser corroído pela cor do sangue e continuou a se mover em direção a Ye Yanyu. Vá! Shigi primeiro invocou um cadáver de um Lorde verdadeiro para enfrentar Ye Yanyu em combate corpo a corpo. Olho negro maligno. Um ponto apareceu no olho branco medonho de Shigi. Linhagem ocular, olho negro maligno. Olho negro maligno, olho fantasma do espírito maligno. Círculos negros começaram a aparecer nos olhos de Shigi, e uma aura de energia mental fria envolveu Ye Yanyu instantaneamente. O coração de Zhaofeng pulou quando ele sentiu uma energia mental estridente. Seu olho espiritual divino viu fantasmas pálidos estendendo suas garras e apunhalando, agarrando e mordendo Ye Yanyu. A cena parecia ter vindo diretamente do inferno.